1 Reis, capítulo de número 19. Acenda a luz para mim. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8. Estava lendo agora, alguns minutos atrás, esse texto, e eu vi muita coisa tremenda. Capítulo de número 19 de 1 Reis. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler um e você vai ler o outro, ok? Que diz assim, 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou até onde? Qual é o monte? Vai lá, vocês. 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui? Meu Deus. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. 11. E Deus lhe disse: vem cá fora, e ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento dividia os montes e despedaçava diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento o terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, pressão. Porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Paz é o oposto de depressão, né? Paz é o oposto de tempestade. Versículo 13, vai. Não ouviu Elias, cobriu o rosto com a capa, e saindo, pois, a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui? Até aí, eu ia ler mais, mas vou ler até ali. Tá bom. Fica com esse livro aberto, por favor, com esse texto aberto. Irmãos, nessa noite a pastora disse que vai começar uma campanha 7 semanas proféticas, 7 quintas-feiras proféticas. Diga, eu vou participar de 7 quintas proféticas. Diga comigo, e diante dessas 7 virão ventos, lutas, tempestades, levantes, acusações, adversidades, empecilhos, mas também virá muita pressão. Diga para o teu irmão, vai vir muita pressão. Diga para ele, já começou a pressão. Diga, quando começa a orar, começa a ter pressão. Diga, quando começa a orar, a pressão aumenta. Quando começa a orar, a pressão aumenta. E hoje eu quero compartilhar com você essa palavra, o poder que exerce uma pressão. E eu fiquei ali o tempo todo, e agora, uma hora antes, eu falei: Espírito Santo, eu não vou fazer nada, eu quero saber o que o Senhor quer que eu fale de noite. E eu estava ali, quando deu 6 horas, sentei na mesa, e o Senhor falou: Marcelo, vai, escreve. E eu comecei a escrever ali, conversando com o Espírito Santo. E eu descobri uma coisa muito interessante nesse texto, discípulo pastor Anderson, nessa noite. Eu descobri, meu querido, algumas coisas nesse texto que aguçou a minha imaginação, aguçou a minha fé, aguçou o meu entendimento. E uma das coisas mais interessantes, primeiro, para nós entendermos a questão de como é viver sob pressão, e o que a pressão cria, o que a pressão traz, o que a pressão desenvolve, o que a pressão vai te trazer de bom. Porque muitas pessoas, quando estão vivendo na pressão, ela acha que a pressão é algo ruim, ela acha que é algo do diabo, ela acha que é algo que não presta. Mas dependendo do tipo de pressão que
positiva e pressão negativa. Pressão positiva, ela está sob controle. Pressão negativa, ela explode tudo. Ela destrói tudo, ela desconstrói o que está construído. Agora, quando você está vivendo numa pressão positiva, que Deus está no controle, nada será destruído, pelo contrário, será reconstruído e o nome do Senhor será glorificado. E eu comecei a olhar, e sempre quando você chega numa igreja, você vai reparar sempre que tem mais mulheres do que homens. E meu querido, isso desde o princípio da ressurreição de Jesus, sempre era mais mulheres do que homens. Então nós vamos nessa noite começar a nossa introdução olhando pela ótica de uma mulher, olhando pela vida de uma mulher, olhando pelo que a mulher vive todo dia. Então, meu querido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nessas sextas, porque hoje já é a sétima, né? Então nessas sextas, quintas que virão, vai ter pressão pra caramba. Mas se vai ter pressão, pode saber, vai ter muita unção e muita glória, porque tudo que tem muita pressão tem muito a ser derramado. E todas essas quintas proféticas, meu querido, é necessário você entender, é necessário você aprender que toda pressão, diga comigo, toda pressão, ela exerce algum tipo de mudança num objeto ou num indivíduo. Então, meu querido, a primeira coisa que você precisa entender é que todo tipo de pressão, ela vai gerar, ela vai criar, ela vai trazer alguma mudança no objeto ou no indivíduo, não tem para onde. Se você pressiona demais, a pressão é capaz de estourar alguma coisa. Então, meu querido, a pressão, ela tem uma ação invisível, mas uma ação real, uma ação poderosa, uma ação sobrenatural, porque nós não vemos essa ação, mas ela está ali. E Deus está dizendo que Ele vai criar pressão nesses dias na sua vida. Então vamos olhar pela ótica que eu falei de uma mulher. O que a mulher convive todos os dias. E algo muito simples para entender, para trazer, para ampliar, para fazer nascer o seu entendimento, a sua memória. Vamos olhar com a mulher com um saco de feijão na mão. Ela pega esse saco de feijão e ela distribui o feijão na mesa, colocando um pouco em cada prato do filho. Eles conseguirão comer esse feijão, sim ou não? Eu disse que a mulher chegou na mesa, pegou o saco de feijão, colocou o feijão distribuído, porções exatas no prato dos filhos do marido. Eles conseguirão comer esse feijão, sim ou não? Por que não? Eles conseguirão amassar, sim ou não? Eles conseguirão quebrar, sim ou não? Eles conseguirão fazer um purê de feijão, sim ou não? Por que eles não conseguem? Porque quando nós olhamos para a pessoa do feijão, vamos dizer assim, nós o encontramos um ser duro, um ser marrento, um ser que parece inquebrável, um ser que parece difícil de manuseá-lo, um ser que parece, meu querido, está no estado original dele, e ele diz: ninguém me quebra, eu sou assim, eu vou morrer assim, e ponto final. Mas não é bem assim. Ele pode ser duro, ele pode não ser maleável, ele pode ser quase inquebrável, ele pode, meu querido, ter um estado natural de dureza, de ser uma pessoa, de ser um ser marrento. Mas, meu querido, por mais marrento que seja, por mais duro que seja, por mais original a sua raiz negativa que seja, ninguém fica o mesmo quando passa pela pressão. Diga para o teu irmão: ninguém fica o mesmo quando passa pela pressão. Então, meu querido, a pressão, ela exerce o poder sobre ele. Qual é o poder que a pressão exerce sobre o feijão? Aquele que é duro fica mole. Aquele que era impossível de ser controlado fica maleável.
Aquele que era impossível de ser amassado, gentilmente se amassa. Aquele que parecia ser inquebrável, agora se quebra facilmente. Aquele que parecia não conseguirmos manusear no prato, no seu estado original, você manuseia como você quiser. O estado original dele já não existe mais, porque a pressão tirou. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele vai começar a exercer pressão sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele vai amassar, Ele vai quebrar, Ele vai deixar que a pressão ela se estenda de tal modo que a pessoa vai ficar maleável à mão do Espírito Santo. Ele vai amassar, Ele vai quebrar. Só que você tem que entender uma coisa: quem faz isso não é você. A panela é a igreja, o feijão somos nós, mas a pressão é o Espírito Santo. O fogo é dele, a pressão vem dele, a temperatura vem dele. Então quando ele der a pressão, não questione, é Deus trabalhando para quebrar o inquebrável, para amassar o que não se amassa, para destruir o que não se destrói, e para tirar esse estado duro e dizer: eu estou no controle de todas as coisas. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai começar a exercer uma pressão na igreja. Ele vai começar a exercer uma pressão na tua casa. Ele vai criar situações de pressão para amolecer seus filhos. Ele vai criar pressão para amolecer seus netos. E não adianta você chorar e pedir misericórdia, porque Deus não dá pressão fora de momento, Deus não dá pressão fora de nível, Deus não dá pressão de maneira errada. A pressão que Ele dá é a pressão para ser tratado. Ele vai tratar com a tua casa para responder às suas orações. Ele vai tratar com a tua família para responder às suas orações. Então quando Ele estiver tratando, não se meta no caminho do Espírito Santo. Deixa Ele criar a pressão, porque a pressão que Ele cria é controlável. A pressão que Ele vai exercer é uma pressão que vai amassar. E o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, eles vão ficar quebrados. Mas é o Espírito Santo que vai estar exercendo uma pressão. A pressão, meu querido, ela é capaz de amassar. A pressão, ela é capaz de quebrar. A pressão, ela é capaz de fazer coisas que nós humanos não conseguimos fazer. A pressão é capaz de fazer a pessoa perder a sua identidade. O feijão, a identidade dele era dura, mas agora a identidade dele é mole. A identidade dele era insuportável, mas agora a identidade dele é suportável depois da pressão. A identidade dele: eu sou assim, eu sou original, eu sou isso. Não é não, meu querido. Quando a pressão passar, o original vai cair e vai nascer a nova criatura que Deus quer que cresça. Vai sair o novo vaso que Deus quer que cresça. Eu comecei a falar: ai, Espírito, mas isso dói. Aí ele disse: não dói. Pressão no limite certo não dói. Pressão no limite certo não estoura a panela. Pressão no limite certo cozinha o limite certo. Pressão no limite certo não estraga ninguém. Pressão no limite certo não deixa ninguém esmiuçado. Pressão no limite certo não tira ninguém da posição. Pressão no limite certo não leva ninguém a se revoltar contra Deus. Pressão no limite certo, e Deus, Ele não dá pressão fora de limite. Ele só dá pressão no limite certo. Só que o que vale é você querer entender a pressão pelo lado positivo e a pressão pelo lado negativo. Porque existem duas questões no momento da pressão: você se deixar ser trabalhado pela pressão,
ou você criar situações para ser estourados no meio da pressão. Isso é algo totalmente diferente. A vontade de Deus é criar pressão para amolecer. Se você quiser ficar rabugento na hora da pressão de Deus em ação e querer se rebelar, não é mais a pressão de Deus, vai entrar uma pressão te enganando ser Deus, você será quebrado dizendo que foi Deus, mas não foi Deus, foi uma pressão negativa que você sofreu que não era Deus. E aí você precisa entender isso. E quando eu olhei para esse texto, eu me assustei. Vamos andar lá para ele. Eu me assustei. E eu comecei a ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo esse ano. E eu falei para o Espírito Santo que os 40 anos que eu já perdi, eu não vou perder se ele me der nas 40. Eu vou ter 40 de mais intimidade com ele, eu não quero saber de ninguém. E eu quero mais intimidade com ele do que eu tive todos esses dias na minha vida a partir desse ano. E eu tenho buscado todos os dias conversar com o Espírito Santo mais de 2 horas. Todo lugar que eu vou, estou falando com o Espírito Santo. Eu estou na praia, estou falando com ele. Eu estou em casa, estou falando com ele. Ontem eu chorei mais de 3 horas com ele. Hoje eu já chorei com ele. Hoje eu fiquei com ele de manhã, na hora do almoço, de tarde. A minha esposa saiu, fiquei conversando com ele. Chegaram, eu estava conversando com ele. Eu estava fazendo as coisas, eu estava conversando com ele. Eu tenho buscado estar íntimo do Espírito Santo. E isso é uma questão de querer. E aí, lendo esse texto, me deparei com uma verdade que eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu acho que nunca ninguém enxergou isso. E eu fiquei apavorado. Nós cansamos de ouvir pessoas conjecturando, pessoas falando, pessoas se expressando de vários tipos de caverna, não é verdade? Só que quando eu li esse texto hoje, versículo de número 8, olha aí para o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz que ele levantou-se, comeu e bebeu. Ele levantou, comeu e bebeu no meio do deserto. Pão que um anjo apareceu e alimentou ele. E disse: come e bebe, porque tu vai andar pra caramba. E Elias come aquele pão, e aquele pão sustenta Elias 40 noites e 40 dias. Gente, presta atenção, sustenta 40 noites e 40 dias. Ele saiu dali, o anjo disse: olha, come e bebe, porque tu vai andar demais. Ele come e bebe. E ele anda 40 dias. Depois que ele andar 40 dias, o final do versículo diz que ele chega em um lugar. Aonde que ele chega? Versículo 8. Ao Monte Horebe. Monte Horebe significa o monte que Deus se manifesta. E aí, Elias chega nesse monte. E ali, versículo de número 9, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. Gente, aonde era a caverna que Elias repousou na sua depressão, na sua pressão? A caverna era dentro do monte de Deus. Não há cura, não há libertação de depressão se não for no monte de Deus. A caverna não era em nenhum lugar, a caverna era aqui dentro do monte de Deus. Eu estava com a minha crise, com a minha pressão, dentro do monte de Deus. Não é uma caverna em qualquer lugar. A caverna era dentro do monte de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Na tua crise, na tua angústia, na tua pressão, entre na caverna, mas não em qualquer caverna. É na caverna do monte de Deus. É lá que está a tua cura, é lá que está a sua libertação. E eu chorei. Eu dei pulo de alegria. E eu falei: meu Deus, como pode? Eu nunca vi ninguém ver que a caverna era dentro do monte de Deus. Versículo número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite.
E a palavra do Senhor veio dizendo: o que faz aí? Quem te colocou na caverna? Foi Deus? Se Deus te colocou na caverna dele, você pode ter certeza que tem provisão, porque você está dentro do monte de Deus. Meu querido, caverna que Deus coloca, Deus fala com você. Caverna que Deus coloca, Deus manda alimento para você. Caverna que Deus te coloca, Ele manda água para você. Caverna que Deus te coloca, Ele manda conversa com você. Ele vai lá quando o anjo não vai mais. Caverna que Deus te coloca é lugar de intimidade com Ele. Caverna que Deus te coloca tem fogo. Caverna que Deus te coloca tem água. Caverna que Deus te coloca tem alimento. Caverna que Deus te coloca tem Deus. E eu olhei para esse texto. Que fazes aí, Elias? Versículo 10 respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. Quando eu olhei para o 10, eu falei: Senhor, esses teus crentes estão endemoniados, só podem estar cheios de demônios. Como pode crente matarem os profetas? Como podem crentes quebrarem a aliança com os profetas? Como podem crentes não honrarem o altar de Deus? Eles estão totalmente possuídos pelo demônio. E aí eu comecei a ler o texto. Aí o versículo de número 11 diz assim: ao que Deus me disse: vem para cá. Caverna é o lugar de contato direto com Deus. Não é nada lugar de você ficar deprimido, amarrado, endemoniado, possesso, opresso. Caverna de Deus é lugar de intimidade. Caverna de Deus é lugar de ouvir a voz de Deus. Caverna de Deus, Deus chama para o Deus de cara a cara. Caverna de Deus, você sente Deus. Vem para cá. Põe-te na ponta do monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes. Pressão. Os ventos rompendo Priscila, destruindo pedra. Pressão. Acabamos de ver hoje nos noticiários um ventozinho de 55 quilômetros passou ontem no Rio, exerceu uma pressão sobre a montanha, na Oscar Niemeyer, derrubou a montanha, derrubou casa, derrubou ônibus. Uma pequena pressão de 50 quilômetros. Imagine essa pressão. Fendia-se os montes com um vento tão forte que era pressão. Despedaçava as penhas diante do Senhor. Pressão. Porém o Senhor não estava no vento. O vento é pressão. Depois do vento, o terremoto. O terremoto é pressão de gases que vem debaixo da terra. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. O fogo só liga por causa da pressão do gás. E porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, numa mansa, suave e delicada. Ou seja, contra a opressão, Deus tem paz de espírito para dar para cada um de nós. Versículo 13: e levou então Elias e cobriu o seu rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Olha, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Passou toda essa pressão. Ele estava dentro da caverna de Deus, da proteção de Deus. A caverna era o monte de Deus. A pressão estava passando, mas Deus estava ali. A pressão estava passando, mas havia contato com o céu. A pressão estava passando, mas a intimidade com o céu estava a mesma. A pressão estava passando, mas a comunhão com o céu estava a mesma. Não mudou, porque a pressão de Deus não muda a intimidade com Deus. Meu Deus mesmo. E aí então, ele sai e chega na entrada da caverna. E então lhe veio a voz que dizia: que fazes aí, Elias? De novo. E ele respondeu de novo a mesma coisa. E então no versículo de número 15, o Senhor vem e manda ele ir
No versículo 14, no final, vai a caminho do deserto de Damasco. O deserto é lugar de pressão. E quando chegar lá, unge a Eliseu. Meu Deus, que pressão! O Senhor me tirando da minha posição e dizendo: dá o seu ministério para o outro, unge o outro, diz que eu que mandei e sai de cena. Meu querido, que pressão emocional que Elias deveria estar vivendo, que pressão espiritual que Elias deveria estar vivendo. Então a pressão, meu querido, ela gera coisas em nós. Diga comigo: toda pressão gera algum tipo de mudança. Meu querido, você pode não ver, você pode não perceber, você pode não sentir, você pode, meu querido, não acreditar, mas toda pressão gera algum tipo de mudança no indivíduo. Toda pressão, meu querido, ela vai gerar algo, seja a pressão negativa ou seja a pressão positiva. Só que hoje, meu querido, quando eu estava ali mergulhando no Espírito Santo, eu ouvi dele que pressão vai vir sobre nós. E eu falei: Senhor, mais um pouco de pressão. E eu comecei a olhar Elias, sofreu, meu querido, e ele não percebeu que aquela pressão estava criando algo de bom para ele, aquela pressão estava gerando algo positivo para ele. Onde era aquela caverna? Era no monte de Deus. Então aquelas pressões, elas não poderiam ser negativas, elas não eram positivas. Quanto mais Deus dava o aumento da pressão, mais o céu se abria sobre a vida de Elias. Deus está dizendo: prepara, porque quando a pressão vier, ao invés de murmurares, canta o hino de glória ao Senhor, porque quanto mais pressão vier, mais glória vai descer sobre a sua vida. A caverna é no monte de Deus, era dentro do monte de Deus. É isso que eu fiquei fascinado com o Espírito Santo. A caverna não era em nenhum lugar fora da habitação de Deus. A caverna foi encravada dentro do monte de Deus. Você está na crise? Entra nessa caverna. Você está atribulado? Entra nessa caverna. Lá tem resposta, tem ligação, tem contato, tem fogo, tem restauração. Você vai ver vento, você vai ver tempestade passando, mas Deus vai falar: opa, eu estou chegando aqui na bonança para restaurar o seu interior. Eu estou chegando aqui para mudar a tua vida. Então, meu querido, não existe lugar para você descarregar a sua pressão e ficar em paz consigo mesmo, se não for no monte de Deus. Diga para o teu irmão: só no monte de Deus você vai achar paz para a sua depressão. Meus queridos, entenda o seguinte: quando você entra na caverna de Deus, você está dentro do monte de Deus. Então, se você está dentro do monte de Deus, na caverna de Deus, com depressão, com angústia, com aflição, depois da sua pressão, vai ter um nível de unção mais alto. Depois da sua pressão, vai ter um chamado diferenciado para a sua vida. Deus virou para Elias e disse: Elias, para aí, filho. Olha, estão querendo te matar. Então levanta, eu tenho uma revelação, porque caverna domingo tem revelação fresca. Sabe o que eu quero te dizer? Não mataram todos não, você não é o último não. Tem 7.000 joelhos lá clamando a mim, dizendo: Senhor, me manda um profeta, me manda um sacerdote. E você, Anderson, você, Dinho, é um sacerdote. Você, Josimar, é um profeta que estão clamando. Depois da pressão, além de ter chamado, tem cobertura. Ele virou e disse: Eliseu, eu vou te cobrir, tu é agora ungido, eu vou sair de cena e é você que vai entrar. Depois da pressão, tem discipulado. Eliseu aprendeu com Elias. Aonde Elias ia, Elias não pode ser de qual eu vou, se tu for percebe eu vou, se tu for eu vou. Ele não soltava. Discipulado anda junto. Depois da pressão tem discipulado. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você:
Toda pressão, ela tem que aumentar o seu nível de intimidade com Deus. Diga para o teu irmão, para você mesmo: toda pressão tem que aumentar o seu nível de intimidade com Deus. O Espírito Santo me jogou lá em Mateus 26. Mateus 26, do 36 em diante, nós vemos a passagem que então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, ficai-vos aqui, até que eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Você sabe o que é entristecer-se? Você sabe o que é angustiar-se? Você sabe o que é entristecer-se profundamente, angustiar-te profundamente? É entrar em depressão, é entrar num estado emocional quase de cativo. Jesus estava nesse estado de tristeza emocional, de angústia emocional. E o 38 então disse ele: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Todo depressivo, ele chega ao ápice de pedir a morte. Jesus não estava depressivo porque Ele é Deus, mas Ele nos mostrou os sentidos da depressão, Ele nos mostrou os sintomas da depressão, Ele nos mostrou o sentido e os pensamentos que o homem fica na hora da tribulação. Ele disse: olha, eu sou modelo, espelha-se em mim, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. E Jesus diz: olha para mim, eu passei a mesma coisa que vocês venci, então vocês também podem vencer. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, já estão dormindo, e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os seus discípulos e disse: dormi agora e descansai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Meu querido, ele disse: Pai, se for possível, me tira dessa pressão. Pai, se for possível, diminui essa pressão. Pai, se for possível, me arranca dessa pressão. Meu querido, Deus não tirou Elias da pressão. Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus orou 40 dias e 40 noites. Deus não tirou da pressão. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Eu não aguento mais esse povo, eu não posso mais carregá-lo. Deus não tirou da pressão. Sabe por quê? Porque a pressão conserta o ego do homem, a pressão conserta o homem por dentro, a pressão conserta o homem em todas as suas esferas. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a depressão, a opressão e a pressão, dependendo de quem seja a pessoa, ela pode gerar intimidade. E aqui nós vemos que a pressão de Jesus gerou a intimidade no nível mais alto. Ele gemeu de tal maneira, ele chorou de tal maneira, ele buscou o caminho da oração de tal maneira, que ele disse: Pai, parece que eu não vou suportar, tira isso de mim. A dor foi tão grande que o seu suor virou sangue. E o cientista diz que quando o suor vira sangue, são que as mínimas veias, que é mais fina do que um fiapo de cabelo, essas microveias, elas são totalmente
grudadas à nossa pele. E elas são aquelas que participam da oxigenação da nossa pele, senão a nossa pele apodrece. Elas estão interligadas aos poros, aonde tem os vasos pequenos de circulação respiratória, aonde nós temos os nossos pelos. E ali, meu querido, essas veias que estavam mais finas no meu fio de cabelo, grudadas à pele de Jesus, todas elas se estouraram. E ao invés de sair suor, como vocês estão vendo de mim, saía sangue. E os grandes cientistas dizem que isso só acontece quando a pessoa está sentindo uma angústia, uma tristeza, uma dor tão grande na alma, que isso reflete para o corpo, e essas veias estouram por causa da pressão da alma. Jesus estava no nível de pressão tremendo, o maior nível de pressão de todos os tempos, de todas as épocas e que já existiu na humanidade. Mas a pressão de Jesus os levou para perto de Deus. A pressão de Jesus levou ele a ter mais intimidade com Deus. A pressão que vem sobre a tua vida, guarda isso, não é do diabo. A pressão que vem sobre a tua vida não é de demônio. A pressão que vem na sua vida não é de coisas lá do inferno. A pressão que vem na tua vida é permissão de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, aqueles que são de Deus. O maligno não os toca. Então, sujo de Satanás, ele não tem poder na tua vida. A pressão que você está passando é Deus tratando e preparando para te dizer alguma coisa que você ainda não viu. Aprenda uma coisa: a pressão não é para te parar, a pressão é para te levar, para te aproximar mais do altar. A pressão, meu querido, ela é gerada por Deus e não por qualquer outra força. Quem está dentro de mim, de você, de cada um de nós, não é nenhum espírito maligno. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo. A pressão só vai até o limite que ele permite. Então toda pressão gerada por Deus, ela vai gerar um amolecimento. Toda pressão gerada por Deus, ela vai gerar um conserto. Toda pressão gerada por Deus, ela vai gerar algo que você precisa, que você ainda não tem. Então Deus procura o caminho da pressão para poder, de duas uma, ou te amolecer, ou se for necessário te quebrar tudo. Aí tudo isso vai depender do nível que você recebe a pressão. Então o que eu quero te dizer? Pegue a sua pressão hoje e leve a sua pressão para o altar de Deus. Meu querido, Elias não levou para nenhum lugar que estão falando por aí, não. Elias pegou a sua opressão, a sua pressão, como você quiser entender. Ele levou para o monte de Deus, ele levou para o secreto com Deus, ele levou como Jesus, lá na intimidade. A minha pressão é para deixar aqui dentro da caverna, dentro do lugar íntimo com Deus. Se a sua pressão está te levando para algum lugar diferente do altar, diferente da presença de Deus, essa pressão é negativa. Essa pressão não é do Espírito. Toda pressão que te leva para fora do altar não vem de Deus. Eu estou vivendo uma pressão terrível, eu preciso viajar, não é de Deus. Eu estou vivendo uma pressão terrível, eu preciso ir para um lugar de paz onde eu fico sem ninguém falar, não é de Deus. Eu estou vivendo uma pressão que eu preciso ficar sozinho, não é de Deus. Isolamento é coisa do diabo. Eu estou numa pressão que eu não estou aguentando, não é de Deus. Toda pressão te leva para a intimidade. O nível de pressão de Jesus era um nível insuportável. Nós não conseguimos nem pensar
Nós não conseguimos nem imaginar como era esse nível de pressão. O nível de pressão de Jesus talvez foi o nível mais alto, não foi o nível mais alto de toda a história. E eu imagino, dentro da área médica, como estava o nível de pressão arterial de Jesus. Porque quando a pressão se eleva a níveis catastróficos, estoura as veias, dá um neurisma cerebral, a pessoa bota sangue e morre. Só que as pessoas geralmente botam sangue pelo nariz. Jesus botou sangue pelo braço, pela testa, por todos os poros, e não morreu. Sabe por quê? Porque quem está na pressão e está dentro da caverna de Deus, pode a morte chegar que ela tem que sair fora, porque é Deus que está no controle. Então aqui quando eu olho para Jesus eu fico impressionado. E aí eu me volto a lhe perguntar: que pressão você está passando? Que pressão você está vivendo? Para que lado a sua pressão está te levando? Tua pressão está te levando para o monte? Ou tua pressão está te levando para fora do monte? O monte é isso aqui, ó. O monte é altar. O monte é lugar de intimidade. O monte é isso aqui, ó. Entra no teu quarto, abre a tua porta, entra, fecha a tua porta, teu pai que tem secreto te responderá. A caverna é lá dentro. Não é nenhum outro tipo de caverna ilusória ou inventária por aí, não. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, se a tua pressão está te levando para algum lugar que não é para o monte, para o teu secreto com Deus, cuidado que essa pressão é negativa. Terminando, toda pressão, terceiro ponto, toda pressão, ela quebra o vaso ou gera ajuste e conserto no vaso. Diga comigo, toda pressão, ela quebra o vaso ou gera ajustes e conserto no vaso. Eu só vou te lembrar de uma mensagem, uma passagem para você retroceder a sua memória. Jeremias capítulo de número 18. E Deus estava fazendo a obra sobre o vaso, sobre as rodas, e de repente o vaso quebrou em suas mãos. Por que o vaso quebrou? Por causa da pressão. A pressão das mãos ou a pressão das rodas. Andou muito rápido e aí espatifou tudo. A pressão dos pés subiu para as mãos, afetou o vaso e o vaso quebrou. Olha, vou te dar uma revelação. Cuidado com a pressão dos outros. Não sair das pernas deles, invadir o seu corpo e deteriorar o seu vaso. A pressão de cada um é de cada um. Não pegue a pressão dos outros. Mande ele entrar na caverna porque você tem a sua. Não carregue pressão de ninguém. Ensine-o a entrar na caverna. Se ele não quiser, é problema da pressão. Então toda a pressão, meu querido, terceiro ponto, toda a pressão ela gera no vaso algumas coisas, ou quebra, ou ajusta, ou conserta. Você já teve aquele momento que você foi, apertou tanto lá na madeira que estragou a madeira rompeu? Quando você vai parafusar alguma coisa e você quebra a bucha, não sirva de bucha para a pressão dos outros. Vigia, tá? Se a pressão não quebra o vaso em algum lugar, é porque não houve pressão quando se fala de quebrar. Então toda a pressão ela pode quebrar o vaso.
E com Deus é o seguinte: Ele não quer o feijão como feijão, porque ninguém come, ninguém amolece, ninguém se serve, ninguém usufrui dele. Feijão tem que passar a pressão. Então, meu querido, tem que ser quebrado para amassar, perder a sua identidade e deixar a identidade de Deus entrar. Deus está dizendo: olha, não quer ser trabalhado, então eu vou quebrar. Então tem pressão que quebra. Ou vocês não lembram do capítulo de número 9 de Atos? Esse cara está muito abusado, muito duro, muito amostrado, parece insuportável, parece inquebrável e fica zombando de todos os meus filhos. Já falei com ele, não quer me ouvir, ele não quer a pressão, então eu vou fazer que a pressão quebre ele no meio do caminho. Lá vai Saulo todo prosa, no meio do caminho Deus derruba do cavalo, quebra ele, deixa ele cego, deixa ele inútil, deixa ele prestando serviço, necessidade de serviço para os outros e diz: agora você vai aprender o que é a pressão de ser servo de Deus. Agora você vai pagar o preço. E aí Deus teve que quebrar pela pressão, porque não quis ser ajustado na pressão. Meu querido, entenda isso. Quando algumas pessoas não querem ser ajustados pela pressão, não querem ser moldados pela pressão, não querem ser trabalhados pela pressão, Deus vai mandar um nível de pressão que vai quebrá-las. Só que quando quebrá-las, não tente juntar os cacos, porque se Deus está quebrando, é Deus que vai consertá-las. Não fique querendo fazer o serviço de Deus, não fique querendo se meter na frente de Deus. A única coisa que você pode é ensinar para ela o caminho da caverna. Ensine para ela que a caverna está dentro do monte de Deus. Ensine para ela que a caverna tem lugar de comunhão, de restauração, de conserto, tem lugar de restaura. Então manda ela para lá, para a caverna. Se a pressão não gerar um ajuste, se a pressão não gerar um ajuste na pessoa que estava errada, na pessoa que estava torta, na pessoa que estava fora do prumo, não houve pressão. Se Deus está pressionando, o errado continua no erro. Se Deus está pressionando, o que está fora do prumo continua fora do prumo. Se Deus está pressionando, o que está torto continua torto. Pode ficar atento, vai vir uma pressão que vai quebrar ele. E quando essa pressão quebrar, foi uma pressão que Deus permitiu que aumentasse, para que ele tirasse a sua questão original, o seu estado original de feijão, e virasse um feijão maleável para todos os lados, para qualquer pessoa. Então, meu querido, encerrando, toda pressão gera ajustes, toda pressão gera conserto, toda pressão gera vida no prumo, gera vida reta. Toda pressão da parte de Deus gera alguma mudança. Com Jeremias, Deus não quis usar uma pressão para ajuste do vaso. Com Jeremias, Deus não quis usar uma pressão para consertar o que estava torto. Com Jeremias, Deus viu que o vaso estava tão torto que era muito trabalho para consertar as torturas do vaso. Então ele falou assim: é melhor quebrar logo. Então Deus mandou uma pressão, quebrou o vaso, tirou o caldo e falou assim: agora eu vou colocar minha identidade. Você vai ser um vaso não conforme você quer. Você vai deixar de ser um feijão cru, imaleável, sabe? Duro, sabe? Marrento, sabe? Que parece que não presta para... Você vai ser quebrado. Eu vou botar uma pressão tão alta que quando os outros te olharem, vai ver que você está maleável, está mole, está quebrado. Pode se fazer o que quiser agora. Foi assim que Deus fez. Então, eu não sei sob qual pressão você está vivendo agora. Eu não sei sob qual pressão você está vivendo hoje, nesse exato momento.
Eu não sei como que você se move dentro das pressões da vida, das pressões diárias, no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho. Mas eu quero que você aprenda uma coisa: aprenda a descarregar as suas pressões no monte de Deus. Aprenda a descarregar as suas pressões na caverna de Deus. Na caverna de Deus você pode entrar a hora que quiser, filho. Na caverna de Deus tu pode ficar lá 40 dias. Olha, se Elias levou 40 dias caminhando, ele ficou uns 45 dias, 50 dias, meu querido. Então, se você tiver ficar na caverna de Deus, fique, porque lá tem tudo que você precisa de restauração. Lá a pressão é boa. Agora a caverna que não é de Deus, cuidado. Então, você que está vivendo algum tipo de pressão e precisa colocar ela no altar de Deus, precisa entrar na caverna. Se você está vivendo, sai do seu lugar que eu quero orar por você. É você que sabe da tua pressão. E não vou demorar não, levanta logo, que eu vou acabar no horário certinho. E são 10 para 10. Então eu não sei qual é a pressão que você está vivendo, na tua casa, no seu casamento, no seu emocional, na sua vida financeira. Descarregue a sua pressão aqui no monte, ou seja, no altar, ou seja, na caverna. E a palavra de Deus era tão tremenda que quando Elias saiu, Deus falou assim: Elias, aqui chegou o teu limite. Você passou por todos os níveis de pressão. Agora eu vou te preparar para você vir para perto de mim. Porque para perto de mim só vem quem consegue passar por todos os níveis de pressão. E a gente não entende, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes, numa semana, num mês, num dia, Deus pode preparar uma pessoa por todos os níveis de pressão e levá-la. A gente não entende. Chega lá Elias todo animado. Tem 7.000 pessoas lá embaixo que não dobrou os joelhos. Só que essas 7.000 não vão ser discipuladas por você não. Passa a sua capa para Eliseu. Você já chegou a todos os níveis. Agora você vai andar comigo. Capítulo de número 2, 11 em diante de 2 Reis. Diz que Deus o tomou para si em carros de fogo. Agora imagine comigo, gente, alguém que tinha contato com Deus direto no monte dele, alguém que tinha contato com Deus direto na caverna colocada por Deus. Imagine o nível de intimidade. Só que eu quero que você pegue uma coisa para você. Mesmo dentro da crise, dentro da pressão, você pode viver intimidade com Deus. Foi o que ele fez. Não deixe que a sua pressão ou as pressões da vida te enganem. Deus quer se revelar para você ali.